Oi, gente! Vamos iniciar agora mais uma aula do nosso curso online de usucapião extrajudicial, Teoria e Prática. E agora, gente, a gente chegou naquele assunto que a gente tanto queria falar, que é o usucapião, é o porquê de estarmos aqui, é tudo que a gente precisa aprender para a gente fazer muita diferença nesse país e colocar muito dinheiro no bolso, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre o quê? Deixa eu ver essa canetinha aqui que eu sempre erro. Pronto, foi. Vamos falar sobre o usucapião, definição e características. Aqui. Este é a primeira coisa que falaremos. Mas falaremos também sobre o acréscimo de posse e sobre essas modalidades aqui que a gente tem que saber de olhos fechados. Mentira, a gente pode consultar sempre, tá? Eu não decoro. Eu não decoro um monte de coisa dessas modalidades. Vários requisitos, eu faço uma confusão às vezes, mas eu tenho aquela cola linda na minha mesa que não faz mal para ninguém. Até porque mais tarde eu vou ensinar para vocês uma forma de fazer essa triagem que é meio mecânica, que aí vocês vão fazer rapidinho e vão tirar de letra isso aí. Mas a gente precisa saber, a gente precisa ter uma base, uma noção para poder não ficar na mão, né? Até porque quando a gente atende cliente, a gente não atende com cola, né? A gente atende com tudo que está na cabeça. Se a gente entender mais ou menos a lógica aí do legislador, a gente sabe mais ou menos o direcionamento, tá? Que não é difícil, não é mole. Só não vai saber transcrever assim, tipo uma psicografia, né, os dispositivos que falam a respeito do usucapião. Mas ter uma noção, gravar, a gente vai aprender, né, que seria isso. Nada mais é do que aprender a respeito das modalidades, a gente vai sim, senhor. Então, vamos ver. Definição e características. Vamos lá. O que é o usucapião, gente? O que você sabe sobre o usucapião? Qual é o conceito de usucapião para você? Você já tem uma... Lógico que as pessoas que passaram pela faculdade têm uma vaga lembrança, se elas não continuaram depois da vida acadêmica assim, trabalhando com essas questões relativas ao usucapião, elas têm uma vaga lembrança aí do conceito de usucapião. Mas eu busquei um aqui que eu acho que é fácil, até porque toda a linguagem desse curso eu tentei colocar de forma bem simples e pontual e objetiva, tá bom? Vamos lá. Eu vi aqui que a usucapião é um modo de obtenção de propriedade baseada na posse prolongada, uma vez cumprido os requisitos. O que é o usucapião? É uma forma de você obter o registro, né? Obter a propriedade com base na posse prolongada. Olha que simples, olha que fácil, não é? Muito fácil. E é isso aí mesmo, não tem nada mais do que isso. É um meio, é um mecanismo, né, da gente transformar aquela posse em propriedade. Nada mais do que isso. Simples assim, tá? Então, vamos lá. E quais são os fundamentos da usucapião? Quais são esses fundamentos? Vamos lá. Favorecer aqueles que fazem uso das propriedades requisitadas para moradia ou trabalho em detrimento de proprietários que não cuidam de seus bens. Olha que importante. Como deveriam ou regularizar, olha que importante, situações de posses clandestinas resultantes de negócios celebrados que por alguma razão burocrática não são transmitidas às propriedades. É isso ou não é, minha gente? Que é mais simples, que é mais mastigado? Impossível, né? A usucapião serve para quê? Ela serve para transformar a posse em propriedade, para passar para aquele possuidor que
cuida do imóvel, que tem naquele imóvel moradia ou fonte do seu trabalho, em detrimento daquela pessoa que é proprietária e que tinha por obrigação de cuidar do imóvel, mas simplesmente não cuida. É completamente alheia a todos os acontecimentos relacionados ao imóvel, deixando inclusive que outra pessoa o faça por si. Então, é como se essa pessoa, aspas, tá? Aspas, não merecesse aquele imóvel porque que ela uma vez, né, adquiriu alguma vez, algum momento da sua vida, mas que ela, embora tenha adquirido, ela não cuida, ela não cumpre com a função social daquele imóvel, ela não faz pagamentos relativos àquele imóvel, ela deixa aquele imóvel, Deus dará às cobras, a qualquer coisa, e não liga para o imóvel, e vem uma outra pessoa e dá ao imóvel tudo o que ele precisa, que é a sua proteção, o seu cuidado, e ainda utiliza para coisas tão substanciais como a moradia, como o trabalho. Você entende aí que é, o porquê é tão importante? Se você parar para pensar, eu não quero entrar nessas questões históricas, não, porque eu viajo muito nesse sentido. Eu não posso nem começar a falar, acho que bom nem começar a falar. Mas eu vou falar. É porque o que acontece? Muitas propriedades foram adquiridas ao longo dos séculos na posse, né? Então, tudo começou na posse. Então, assim, a propriedade, hoje a gente pensa muito na questão financeira, na questão do investimento, e que normalmente, atualmente existe isso, mas muitas outras propriedades ao longo dos anos, a Usucapião surgiu lá atrás, há muitos anos atrás, às vezes a pessoa, ela exerceu por algum momento, ela adquiriu a propriedade, mas ela não cuidou. E é importante que as terras sejam cuidadas, que os imóveis sejam cuidados, que a função social seja cumprida, né? Eu estou falando isso para a gente não desmoralizar a posse, né? Para a gente não achar que a posse é inferior à propriedade, no sentido de, até porque no sentido de merecimento, a pessoa que exerce a posse, ela tem muito mais legitimidade, porque ela cumpre com a função social. Mas só para a gente ter um entendimento aí dessas questões, tá? Vamos ver o que temos aí pela frente. O acréscimo de posse. Eu falei, quando eu estava falando de posse anteriormente, na outra aula, bati muito na tecla. Quando vieram falar aí de acréscimo de posse, quando surgiu algum dispositivo que falava dessa possibilidade, eu falei, gente, espera aí. Vamos aqui chamar atenção para isso, porque a gente vai se utilizar disso aí muitas vezes nos nossos procedimentos, na nossa vida. Porque às vezes, gente, você precisa de mais tempo de posse para fazer uma adequação perfeita daquele imóvel daquele caso, para uma modalidade específica, e você vai precisar somar essa posse. Vai precisar acrescentar a posse desse usucapiente, que é o seu cliente, vai precisar acrescentar a posse do antecessor dele. Então, gente, esse artigo aí é muito importante, tá? Vamos ler? Vamos lá, artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores. Aqui, artigo 1207. Contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e nos casos do artigo 1242, que, se eu não me engano, é o usucapião ordinário, com justo título e de boa fé. Vamos falar sobre cada pedacinho desse artigo? O que acontece? A primeira exigência é que essas posses sejam contínuas e pacíficas.
O que seria isso? A pessoa não pode hoje estar ali exercendo a posse, né? Aí ela vai para o Canadá e mora lá 3 anos. Aí volta, mora mais um cadinho aqui no Brasil. Morou lá naquele imóvel novamente, pagou uns IPTUzinhos, fez um negocinho, pintou uma parede e voltou. Agora ela vai morar na Bolívia, tá? Ou vai morar mesmo aqui no Brasil, vai morar lá no Rio Grande do Sul. E aí ela vira, passa um tempo, ela vira e fala assim: nossa, eu tenho a posse de 10 anos. Mentira. Não tem nada. Ela não tem a posse, para que sirva para uso capião que eu estou me referindo. Ela não pode falar isso, que ela está falando mentira. Porque não é, porque a posse tem que ser contínua. Ela não pode exercer de pouquinho em pouquinho. Não é assim, tá? Ela tem que exercer a forma tem que exercer a posse de forma contínua. Não pode ser assim a prestação, tá bom? Isso não serve. E nem adianta meter uma arma na cabeça da pessoa e mandar ela sair que ela vai exercer a posse. Também não serve assim, tá? A violência não. Não adianta, não serve para uso capião. E outra coisa, tá vendo aqui, ó, pacífica. Outra coisa também, a continuidade também tem que ser relacionada aos requisitos. Você vai somar posse, você tem que mais ou menos cumprir os mesmos requisitos, tá? Fiquem ligados aí nessa questão. Se um exercer a posse de uma maneira, se você vai somar a posse dele, tem que ser da mesma forma, tá? Com a mesma característica. Tá bom? Então, esse artigo 1243 também você vai ter que enxergá-lo como uma forma, ele vai salvar a sua vida várias vezes, quando você não conseguir enquadrar os casos, assim, imagina, a pessoa tem 5 anos, tá? Mas ela tem um imóvel que tem 253 metros quadrados, tá bom? E esse imóvel, vocês vão visualizar isso melhor mais na frente, mas deixa eu só contar a historinha. E esse imóvel de 253 metros quadrados, ela não adquiriu com justo título e com nenhum documento assim e ela não tem, como é que eu posso falar? Ela não tem como comprovar a moradia, ela não tem como comprovar de forma a não conseguir pleitear o usucapião através dessas modalidades que exigem, que poderia só comprovar o exercício de 5 anos, como seria o constitucional e o ordinário com redução. Então, ela precisa de mais tempo para comprovar que para conseguir pleitear uma usucapião, que seria, por exemplo, a extraordinária. Aí a pessoa que vendeu para ela, né? Essa pessoa, ela tinha também a posse ali já há 15 anos. Então, ela pode pegar, juntar 15 mais 5 dá 20, ela consegue pleitear através da extraordinária. A historinha é mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá. Vocês vão conseguir visualizar isso quando a gente começar a falar de um a um. Olha, falta pouquinho tempo para a gente terminar, mas eu vou tentar dar uma corridinha, pelo menos com relação aqui ao caput dessa usucapião extraordinária. Qualquer coisa a gente volta no próximo bloco com esse mesmo assunto, tá? Vamos lá. O artigo 1238 fala o que pra gente? Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquirir... Ih, mal pra caramba, hein? Possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé. Gente, olha, igual a minha cara. Vamos repetir? Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença
a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Gente, a gente vai pensar o quê? Coloquei em negrito quais são os requisitos, né? Porque a gente vê aí que a gente já identifica de cara aí a questão dos 15 anos, mas existem outros requisitos envolvidos aí na usucapião extraordinária sem redução, que é a que está no caput, né? Então, vamos ver quais são esses requisitos. O que está aqui em negrito? 15 anos. Então, a gente está falando aqui do tempo. Vamos fazer um T aqui. Sem interrupção. Aqui a gente está falando de uma característica. Nem oposição. Outra característica é mais ou menos a mesma coisa. Possuir como seu. Aqui a gente está falando da característica que é ânimo de dono. Não é? Que outra característica? Vai adquirir a propriedade independente de título e boa-fé. Outra característica. Não é? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar só em lapso temporal e características da posse. Gravando que é 15 anos, a extraordinária, ininterrupta, sem oposição, independente de título e boa-fé e ânimo de dono. Estão vendo? É muito simples. É muito simples vocês aprenderem isso. Vocês vão ver. Se vocês sistematizarem esses requisitos, conforme eu vou fazer isso com vocês lá na parte prática, né? Eu vou ensinar mais ou menos a agrupar as modalidades aos requisitos. Vai ser uma coisa assim, simplérrima, vocês vão tirar de letra. Mas vocês estão vendo como é que é simples a compreensão? O Código Civil, ele é muito claro, né? Tanto ele quanto a Constituição lá. Os legisladores são muito claros quanto às definições aí das modalidades do usucapião. Uma coisa simples, é só fazer a leitura, né? Não tem nenhum mistério, nenhuma pegadinha, não tem nada disso, não. É tudo lindo, tudo fácil, tudo tranquilo de se entender, tá? Vamos rapidinho lá para o parágrafo único, para a gente poder já falar sobre a redução, que aí a gente já mata mais um. Vamos lá. A usucapião extraordinária com redução de 5 anos. O que fala aqui? Olha, com a redução de 5 anos. Está no parágrafo único, também do 1238. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Tá vendo? Aí já começa a dar aquela complicada no sentido de aumentar a quantidade de requisitos, né? Não é... Como é que eu posso falar? Existem mais, não é complicada na compreensão. A compreensão também é óbvia aí, né? É só ler, né, que a gente entende. Mas aí a gente tem mais palavras em negrito, né? Porque a gente soma aquelas palavras lá do caput a essa. Porque vai se reduzir cumprido os requisitos lá de cima, mais esses aqui do parágrafo único. Vamos ver quais são aqui de novo. Olha, vai ter que ter, além daquilo lá de cima, a moradia habitual, né? Ao invés de 15, vai passar a ser 10 anos. E ou moradia habitual, ou realizar obras e serviços de caráter produtivo. Aí eu coloquei aqui para vocês, eu estou listando porque eu acho que fica mais fácil, né? A gente tira ali do artigo e coloca assim em tópico, porque aí fica mais fácil, que a gente só faz vezinho, ó, cumprir esse, cumprir esse, cumprir esse. Fica mais fácil? Aí eu faço sempre assim. Vamos lá. O lapso temporal qual é? 10 anos. Características da posse, aí volta aquelas lá de cima. Ininterrupta, sem oposição, independente de título e boa-fé, mas com ânimo de dono. Isso aqui já tinha lá em cima. Mas estabelecendo moradia ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo. Tá vendo? Somou uma coisa a outra.
complicou a quantidade de requisitos porque se diminuiu o tempo. Né? Se diminuiu o tempo, a coisa tem que ser mais... vai ter que se aproximar mais das questões da função social. Né? Porque quanto mais tempo, parece que meio que se distancia do exercício ali da função social, de exercitar nesse sentido, de cumprir nesse sentido, mas assim, mas quanto menos tempo, mais requisitos para serem cumpridos, tá bom? Gente, vamos finalizar aqui este bloco e vamos dar continuidade desse assunto aí no próximo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo bloco.